Saiba, conheça, siga e divulgue o nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br, onde você tem toda a obra de Oswaldo Polidoro para download gratuito. E no YouTube também, Conhecer para Transformar, você tem palestras sobre os livros de Oswaldo Polidoro. E, para quem queira ganhar o livro O Evangelho Eterno, via WhatsApp, via correio, perdão, mande para nós um WhatsApp no 99608-4846. E que bom que você voltou e que bom que você chegou agora, é o segundo bloco do programa Divinista. Hoje nós estamos dentro da nossa temática mensal em dezembro, que é especial Jesus. Nós estamos com o tema Ser Cristão, com a nutricionista Alessandra. É o nome dela, mãe dela. Mas sabe por quê? A questão de eu pensar mais rápido do que falar. Sim, porque eu ia falar Cíntia, que é irmã do Vinícius. Então, com a Alessandra e a Cíntia aqui, a Alessandra e o Vinícius aqui. A gente vai por legenda. aquela plaquinha ali, né? E a gente estava falando o que é ser cristão, né? E aí eles disseram que o cristão passa por, principalmente, não fazer o mal e fazer o bem. E a gente estava discutindo aqui um pouco o que é esse fazer o bem. E tem modos de fazer o bem que são transparentes para quem recebe esse bem, não humilha. Por isso que, provavelmente, o Polidoro usa o termo, ele prefere o termo, em vez de caridade, por fraternidade. A gente pode depois até falar sobre isso. E eu fiquei de fazer um comentário sobre a questão. A Alessandra terminou, o Vinícius falou, olha, ser cristão não passa pelas coisas da matéria, né? Seja ela de cunho religioso ou pessoal. Eu uso a matéria como uma ferramenta para o meu desenvolvimento, para a minha vida do dia a dia, mas ela não pode ser idolatrada. Uhum. Ela não pode ter centralidade na minha vida. E a Alessandra tinha comentado da comunicação não violenta e tal, e aí eu lembrei de um livro que eu estou lendo, não violenta, e da barganha. Sim. Eu dou isso para Deus, como se Deus precisasse de qualquer coisa nossa, né? e aí entra em vereda. E eu estou lendo um livro, chama-se Herdeiros do Novo Mundo. É um livro que você vai encontrar no sebo, do Espírito Lúcio, quem é espírita conhece muito bem, muito bom livro. E tem um caso lá que uma das pessoas, um personagem lá, um personagem real, ele tem um crime no passado dele, crime mesmo, crime de matar, né? Crime de matar. E isso é desvendado ali numa sessão espírita, ele fica muito bravo e tal. E aí ele fala, não, eu não quero saber disso, não sei o quê, eu vou fazer uma doação na igreja X, porque eu não quero dizer quem é, o dono lá da, né, tal, vai me perdoar. E não dá outra, não é isso, é isso mesmo. Ele vai lá, faz uma doação e aquele mandatário ali diz, você está perdoado, isso aqui apagou a sua dívida. A sua dívida. Como se isso pudesse apagar o crime que ele cometeu contra alguém, ou a injúria que ele cometeu contra alguém, a maldade que ele cometeu contra contra alguém. E aí tem uma passagem... deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei que eu trouxe. Eu queria ver a opinião deles. Então, é que eu ia falar... fala enquanto eu procuro essa passagem. Perfeito, vamos lá. Eu acho que quando a gente está falando de barganha, né, seja com Deus, nessa... que é muito comum das pessoas fazerem, né? Se eu vou fazer uma promessa, vou ficar 1 ano sem comer chocolate, por exemplo, né? Sei lá, qualquer coisa, para que eu consiga tal coisa, né? Ou com o intuito de tal coisa. E a gente está entrando nessa barganha. Ou achar que a gente pagando, né? Ou até rezando, às vezes, né? O pessoal também tem a questão da troca, assim, reza tantas orações X, tantas orações Y, que daí você vai se redimir perante aquele ato que você cometeu. E daí eu acho que aqui a gente vai voltar no conhecer a verdade e praticar o bem, que seu Oswaldo coloca como ser cristão. Por quê? Não tem como, pelo menos, né, no que eu entendo, e a gente pode, o Vini depois me complementa também, a gente se reequilibrar com esses comportamentos. Né? Então, o intuito, quando existe um erro, e o que a gente vem, né, e conhece, estuda, é que você precisa
reequilibrar o desvio ou o ato de forma que você fez interno. Ai, tá muito abstrato, Lê, vamos simplificar isso daí. Que nem a gente falou do aquecer o coração, de fazer coisas boas, a gente vai precisar entrar nessa outra sintonia mais positiva para conseguir reequilibrar aquela sintonia muito negativa que foi feita daquele comportamento, né? Então, a gente precisa ir trazendo esses novos comportamentos. Acho que é isso que a Lê falou, né, sobre barganha, eu fiz algo ruim, que a Lenira comentou esse caso, né? Eu posso fazer algo que simplesmente desfaz aquele pecado, vem de uma ideia muito infantil, né? Sim. Eu cometi um erro, eu irritei Deus. Agora eu tenho que agradar ele de algum jeito, né? É verdade. Só que não é assim, né? A gente sabe que existe uma lei de causa e efeito, né? Não é simplesmente, por exemplo, matar alguém. Antes de matar, esse sujeito gerou uma raiva interna, uma cólera, que o consumiu de tal forma que ele teve que manifestar isso fisicamente, né? Então imagina como é que isso marca o perispírito da pessoa, né? E a gente sabe que torna mais denso, né? Torna mais escuro, assimétrico e podendo até chegar a tomar formas animalescas, né? Dependendo do grau. Isso não se desfaz com um ato formal, né? Uma doação, uma simples oração. Isso requer um trabalho mesmo, né? Um esforço. Então, não vai ser um processo conveniente para a pessoa dessa forma, né? Ou ela vai ter que, de modo a reequilibrar, sofrer, né? Espiar na encarnação ou em faixas espirituais menos felizes, né? Claro, a justiça divina também admite aquilo que o mestre Polidoro chama de comutação de pena, né? Que tem até na nossa lei material também, que é você produzir boas obras, né? Você servir de alguma forma, de modo a redimir e reequilibrar isso que você fez. Mas, da mesma forma, não vai ser conveniente, vai exigir um esforço considerável da sua parte, né? Então, com relação a essas coisas exteriores, é porque Jesus é perfeito, né? Sim, nas colocações que a gente conseguiu segurar aqui, sem muita deturpação, acredito eu. Porque ele vai... Então, primeiro a gente está passando o seguinte, que ser cristão não tem nada a ver com ter uma religião, ponto. Isso, né? E como ser budista não quer dizer ter uma religião, não, é a essência do meu respeito ao outro como uma centelha divina, a minha tolerância ao outro como uma centelha divina, que tem os seus direitos, seus deveres, suas imperfeições. Alessandro, eles estavam falando aí, dando exemplo bem prático, eu estava aqui meditando, eu estava aqui pensando. Se você provoca um acidente, você bate no carro da pessoa, o que tem que acontecer? Você tem que pagar o prejuízo para a pessoa. Não adianta você ir na sua igreja, seja ela qual for, e dar dinheiro lá, dar o dízimo, ou pior, ficar rezando, porque o problema continua, o rapaz vai estar com prejuízo. Então, e Jesus tocou nesse assunto, porque ele falou assim, lá está em Mateus 23, que eu queria trazer. Ai de vós, hipócritas, que pagueis o dízimo da hortelã, do coentro, da hortaliça, e esquecei a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ele continua depois. Esse dízimo é muito interessante. Tem uma coisa que eu queria falar. Para mim, para todos nós que estamos aqui, quando a gente ouvir qualquer pessoa falar sobre uma passagem da Bíblia, gente, vai na Bíblia olhar. Vai na Bíblia olhar. Teve uma passagem que eu vi, que falou assim, porque o dízimo foi instituído por Moisés. Eu fui lá. Aí, Moisés. Deixa eu ver. Ele realmente tinha ali, quer dizer, tinha como, estava dito que foi Moisés. Vocês vão pegar tudo que vocês produziram de colheita disso, de bichinho, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que lá. Vão buscar um local e vão comer o dízimo em agradecimento a Deus que os tirou do cativeiro. Comer o dízimo é diferente de pagar o dízimo, Sim. né? E dá a entender que é uma celebração familiar, né? Em agradecimento. Mais para frente, o clero levita, que é o clero da época, transforma esse dízimo em doação ao templo e inclui esse imposto sobre essas hortaliças. Jesus fala assim, meus filhos, pelo amor de Deus, vocês pagam isso e esquecem da justiça, da misericórdia e da fidelidade.
que é aquilo das aparências, daquilo de achar que a prática ritualística de uma religião é ser, no caso nosso aqui que é cristão, é ser cristão. E então é por aí que a gente tem que deixar isso bem, eu acho que sim, bem acentuado, né? Sim, e eu quero até reforçar, né, essa questão de que independe da religião, é um comportamento muito individual, porque isso pode acontecer, inclusive, nas nossas orações, né? Assim, eu vou lá, vou fazer um pedido e vou achar que isso resolveu, né? Peço uma ajuda e acho que está sanado. Eu acho que o primeiro passo para a gente, de fato, trazer essa visão do ser cristão é, primeiro, eu estou buscando conhecer o que de fato é a verdade. E daí, verdade, a gente tem mestres que vieram ao longo do tempo para a gente estudar, né? Assim, claro que Jesus é o nosso tema desse mês, e é o nosso exemplo maior de comportamento, de como viver os 10 mandamentos, mas a gente tem diversos outros grandes espíritos trazendo isso de várias formas, porque, gente, o pessoal tenta ajudar, né, a humanidade. O plano espiritual usa todos os recursos que tem e a gente está sendo teimoso, né? Então, assim, buscar a verdade, né, para entender o que de fato traduz esse bom comportamento, e até do caso que você trouxe, né, que o moço ficou bravo de ter falado do crime dele na oração. É válido pensar, por que ficar bravo, né? Porque, de alguma maneira, vou interpretar aqui, tá? Mas, de alguma maneira, gera uma vergonha. No fundo, sabe que não fez bem, né? Então, assim, poxa, agora todo mundo sabe. Enquanto estava escondido, entre aspas, né? Perante a sociedade, eu estava ali me comportando bem. Quando isso se escancarou, aí ficou mais complicado, e isso quer dizer que ele sabe que não é tão legal. Ele sabe que errou, né? Eu quero passar para quero passar para a Vinícius, mas fazer um comentário. Enquanto a Alessandra falava, pensei na área dela. A pessoa tem um comportamento e não pode terceirizar o problema. A consequência. Na área da alimentação. Eu falo para a doutora que eu tenho essa alimentação, ela fala, não é por aí. Mas já passei para ela o problema. Agora resolve para mim. Mas, Vinícius, pode falar. Não, acho que eu chamaria essa questão para a nossa realidade, né? Porque a gente recomenda, né? Mas como práticas que podem fazer bem para a pessoa, né? Que é ir a oração em conjunto uma vez por semana e fazer as orações, né? Antes de dormir. E a pessoa, ela pode ter essa atitude do dízimo, né? Como se for um ato formal, né? Eu sento lá na oração, fico lá pensando na vida, só para ser visto ali, né? Que eu tô na oração, né? Ou senão, ela realmente pode ter uma atitude efetiva, que é você realmente colocar o seu coração em movimento, né? Você tá lá, você focar naquele pedido pelos outros, né, que estão sendo feitos ali, desejar o bem, né, movimentar seu ectoplasma, fluidos eletromagnetizados. E à noite a mesma coisa, você não fazer as orações como uma mera repetição de palavras, automático, né? Aquilo que a gente chama de ladainha, né? Mas realmente movimentar o coração e desejar o bem, né? Que isso realmente já é um ato de bondade, né? Você sabe que você falou isso? Esse programa fica fugindo do tema, mas não tá muito fugindo. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu sempre tive muita preocupação com a minha vidência, né? Eu trabalho com vidência, né, nas orações, e eu tenho sempre muito medo de errar, né? Eu devo ter feito muita bobagem nas outras encarnações, porque eu tenho um grande medo de errar. E um dia a gente chegou, tinha uma senhora que chegou, do nosso trabalho na parte de inglês anterior, e então estava levei a recomendação, precisa participar de oração em conjunto, né? Tal. E a pessoa ficou muito brava. Mas eu vou tantos dias por semana. Eu gelei, né? Eu falei, meu Deus, errei, né? O que foi? Eu falei, olha, senhora, eu não sabia. Eu falei assim, olha, de repente vem, me mostram. Realmente ela ia. Mas aquilo que você falou, ela não ficava um segundo com o pensamento lá. Eu não podia falar isso para ela, porque você tem uma responsabilidade ao falar, você não pode humilhar, você não pode fazer. Então, naquele momento, eu não podia falar com ela aquilo. Falei, olha, a única coisa que eu posso dizer para a senhora é que eu continuo vendo que a recomendação é essa. Quando terminou, aí eu conversei com ela com muito tato, com muito cuidado, né? E tudo mais. Que é essa questão.
E aí eu jogo uma outra questão, que até tem uma frase de Jesus aqui. Basta crer para ser cristão. Eu tenho Jesus no coração. Quem falou esse assunto outro dia foi seu pai. A Alessandra, gente, é filha do Milton, filho que vem aqui, tá? Basta eu ter Jesus no coração. Aí vale para qualquer personagem, Sim. né? Jesus no coração. E tem uma frase dele que ele fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, né? Por que vem aqui me bajular, tá? E não fazeis o que eu digo. Todo o que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Isso está em Lucas 6,46. E aí, como é que a gente põe em prática as palavras de Jesus? Pois é. Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Mago. Esse é a questão, que é, ok, como é que... A gente está falando coisas super legais, bonitas, como é que a gente pratica? Eu acredito que, em primeiro lugar, é se observar para entender o que talvez você esteja desviando aí. E o observar, eu gosto muito de falar de sair do piloto automático, né? Porque hoje, na vida, corrida, com tantas coisas, a gente cai no piloto automático, que engatou a marcha aí da vida e tá fazendo, dando conta, porque é corrido mesmo, porque a gente precisa comer, né? Precisa ter o mínimo de sobrevivência e faz parte. Então, é observar o seu comportamento hoje, entendendo os impactos que eles geram de uma forma geral, né? E buscar, como Jesus colocou, praticar aquilo que ele fez. E o que Jesus fez, na minha visão? Eu vou ser humilde, né? Então, assim, eu não tenho discriminação, como vocês trabalharam já algumas parábolas, né? Nos outros programas. Não vou ficar com egoísmo. Então, ele distribuía aquilo que eles recebiam, ele ensinava os outros, né? Então, ele educava, ele tinha troca com humildade, mas também com rigor quando tinha que ter rigor, né? De falar assim, olha, também não é por aí, não precisa fazer desse jeito, a gente já passou dessa fase. Então, eu acho que é indo um pouco mais por aí. Antes de passar para o Vinícius, quem queira ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para o WhatsApp no 99608-4846. Você recebe aí no aconchego do celular com muito carinho, que a Sônia, a Marina e a Cristina mandam para você. E muito do que a gente está falando aqui está no Evangelho Eterno, você não pode perder. Vinícius? Acho que eu reforçaria isso que a Ale falou, né? Que é esse momento de auto-observação, né? De sair do automatismo, né? De você refletir e que é algo que os evangelhos indicam que Jesus fazia também, né? Por exemplo, em Mateus 14, 23, está assim: depois de despedir a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao cair da noite, estava ali sozinho. Em Lucas 5,16 também está assim: mas ele retirava para lugares solitários e orava. E é interessante, né? Porque os evangelhos eles foram escritos em aramaico, né? Que é a língua dos galileus. E eles têm um termo que é usado para oração, que é o shalom, né? Que fora orar, né? Fora orar também significa restaurar a paz, né? Ou entrar em harmonia com o divino, né? Então, é claro, Jesus ele tinha uma tarefa que era proporcional ao tamanho dele, né? Então, acho que ele também tinha esse momento que ele precisava entrar em sintonia com o Pai Divino, né? Claro, com Jesus é um nível bem acima do que a gente faz, né? Mas proporcionalmente, acho que é útil, né? A gente incorporar na nossa rotina, no nosso dia a dia, esse momento de reflexão, né? De parar, de examinar o que você está pensando, sentindo e fazendo, né? Para sair do automatismo, né? E daí tem a oração e também eu gosto muito da prática da meditação. Eu ia aproveitar só e falar isso, porque quando o Vinícius trouxe, né, a questão da oração, até da gente, oração em conjunto ou a oração individual, também é isso, ela dá para ser automática e não, na minha cabeça, né, não adiantar muito no sentido de você estar lá de forma mecânica participando da oração ou fazendo,
ou ela pode ser esse mergulho interno, que eu acredito que Jesus fazia, de uma meditação e sintonização com o que realmente importa, né? Que é lembrar que, em primeiro lugar, a gente é espírito e que a gente está na matéria num período transitório com o objetivo de evoluir. Então, assim, estamos encarnados, estamos aqui vivendo com essa finalidade, mas a gente tem que usar os recursos. Então, a oração, para mim, é quase um lembrete. Assim, vamos relembrar por que mesmo que a gente está aqui, vivendo aqui, fazendo, e deixa eu entender internamente qual que está sendo a minha sintonia. Eu estou, de fato, conseguindo manter uma sintonia elevada ou eu estou indo lá pro fundo do poço quando alguma coisa acontece, né? Gente, eu vou ler um trecho aqui, vou passar para vocês e a gente tem muito pouco tempo, que Ai, pena. que dó. Um novo mandamento vos dou, Jesus falou, que vos ameis uns aos outros e amai, pois, aos vossos inimigos fazei bem, prestai sem nada esperar e será grande o vosso galardão. E eu pergunto rapidinho, como a gente pode exercitar o amai-vos uns aos outros? De Boa. forma rapidinha, Ixi. na prática. Na prática. Eu acho que, assim, um exercício, e daí que eu acho válido, é a gente sair do lugar, assim, pensar primeiramente em alguém que você ame já, que é mais fácil, né? Então, assim, pensa naquela pessoa que você mais ama, que preenche o coração, a alma, e a partir desse lugar transbordar para os outros. Porque daí, quando a gente sintoniza com esse sentimento, que a gente, né, tem mais dificuldade de fazer isso com os inimigos, mas que é até uma forma de meditação da compaixão. Você começa com desejando bem e tendo esse amor por aqueles que é mais fácil, e depois você vai transbordando e tentando fazer com aqueles que são mais difíceis. E você tinha dito também numa conversa, e até na pauta desse programa, que é entender a diferença do outro, ajudar naquilo que é preciso para ele, não no que a gente acha que é necessário. Que é o não julgamento, né? Que é entender, às vezes, que eu não vou saber a resposta, por exemplo, do que é o melhor para o Vinícius. Eu preciso estar aberta para escutar dele, assim, o que você precisa e como que eu te ajudo. Porque isso é diferente da gente falar, não, vem aqui por esse caminho que eu tenho certeza que é o melhor para você. A gente não tem certeza, né? E nem o direito, né, Vinícius? E nem o direito. Que é o respeito, é acolher o diferente, que foi o nosso primeiro programa, Vinícius? Sim. Bom, eu volto sempre para o sermão de Jesus, né? É porque é lindo mesmo. E no sermão profético, né? Jesus ele vai descrever, né, o bom comportamento do que ele chama de ovelhas, né? Uhum. Que são aqueles que vão permanecer no planeta depois da transição planetária. E aí ele diz assim, né? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste ver-me. Então, aqui tem uma camada, né? Que é produzir algo de fraternidade. E é como vocês disseram, né? É você oferecer algo que a pessoa precisa, né? Uhum. Você dá de comer a quem tem fome, né? Então você pergunta, né? Você pergunta, exato. E tem essa última camada que é muito forte, né? Que ela é do não julgamento, né? Uhum. Estive na prisão e foste ver. Exatamente. Gente, eu vou... Brigadão. A gente vai para a nossa oração agora e quero só terminar com um trecho de uma obra de Polidoro que diz assim: a cada um é devido cumprir com seu dever, segundo a sua capacidade, e que faz obra de verdadeiro cristão pelo que receberá a recompensa. Todo aquele que se fizer diante da humanidade, exemplo de boa conduta. Então, a gente convida você agora a vibrar pelo mundo, a nossa oração de final de programa sempre. Então, peça a Deus tudo o quanto você deseja, tudo o quanto você precisa, mas também rogue a Deus com todo o seu coração por todos aqueles que estão desesperados, em lágrimas, sem esperança nenhuma nesse planeta, que eles sejam fartos de bênçãos e de muitas bênçãos divinas, de muitas recompensas emocionais e de suporte, de esperança, enquanto a gente faz essa oração. Divino Salmo. Deus é a minha origem divina, sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades
são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. Essa oração está no Evangelho Eterno, que você pode receber. Mandando para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. O nosso WhatsApp é 99608-4846. Bem rapidinho. Antes de se dizer a alguém cristão, estude e vive a lei de Deus. Entenda e pratique o exemplo de comportamento de Jesus. E por cima disso, estude os textos bíblicos que ensinam o que é e para que servem os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Procure um local de oração bem cristão, onde se respeite os 10 mandamentos, onde se pratique as mediunidades e vá orar pelos outros, no meio dos outros, cumprindo assim e respeitando assim o 4º mandamento. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Beijão lindo programa com Alessandra, vocês. Vinícius, nossos filhotes. Exatamente. Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha-se em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente continua com você aqui no próximo domingo, 8h30 da manhã, 8 horas da manhã, programa Divinista. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.